Mauro César Pereira, eu vou desfrutar um pouquinho do momento aqui, porque daqui a pouco eu saio de Doha para Etiópia, da Etiópia para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, 32 horas de viagem, depois de ter acreditado e me lascado, Mauro César Pereira. Mas você não está dizendo que ficou orgulhoso? Como é que você se lascou? Não entendi. Você se lascou? Não, me lasquei porque eu acreditei no título. Chegou uma hora que eu acreditei. Eu falei, agora vai. Mas... Quis o destino que eu visse o Flamengo campeão mundial no estádio. Mas... E o destino não quis tanto. Mas você tem que definir. Se você está orgulhoso ou se você está arrependido. Não, tô orgulhoso, mas tô triste, tô puto. Que eu cheguei a acreditar. Deu motivos para isso. Mas eu não acho que o torcedor do Flamengo deve ter esse sentimento, não. Eu acho assim que, estava comentando aqui com o Vamp e com o Bruno, você falou do negócio da zoeira. Eu acho o seguinte, a zoeira é um negócio que cabe no grupo de WhatsApp, entre os amigos lá da pelada, do trabalho, da escola, na rua, etc., no bar. Faz parte, claro, né? Na rede social e tal, você tira sarro. Aqui a gente discute futebol profissionalmente, que o futebol faz parte das nossas vidas do ponto de vista profissional, a gente trabalha com isso, né? Então aqui não é lugar de zoeira, tudo, essa conversa infantilizada, essas bobagens. Troféu de igual para igual, o cheirinho. Pô, cheirinho de taça, né? O Flamengo ganhou uma porrada de taça esse ano, o cara ia falar de cheirinho. Tem que ser um sujeito muito infantilizado, muito bobo, para entrar num chat de um programa de televisão, na internet ou no rádio e fazer esse comentário. Quer dizer, é uma incapacidade de discutir futebol num nível minimamente adulto, né? Eu sei que tem vários deles aí no chat, evidentemente, porque grande parte da população é formada por pessoas infantilizadas e bobas. Mas aqui a gente fala sério. E falando muito sério, o que nós vimos ontem foi uma demonstração de força do Flamengo. O Flamengo saiu mais forte dessa final. Porque perde nos pênaltis, os pênaltis foram lamentáveis, imperdoável esse tipo de cobrança, errar 4 pênaltis, aí não tem desculpa, não tem desculpa. E esse papo também, o goleiro estudou, mas em alguns casos foi intuição dele, ele foi muito bem. A cobrança do Léo Pereira não tem nada a ver com a cobrança que ele fez contra o Estudiantes, quando o Flamengo foi impecável nas batidas. Ele bateu no ângulo lá em La Plata e ontem bateu no meio do gol. Quer dizer, não foi só estudo, foi também capacidade do goleiro de perceber pelo movimento do corpo e tal, até um pouco de intuição, né? E ficar parado para fazer aquela defesa, por exemplo, né? Os outros, até pode ser que ele tenha tirado conclusões a partir de observações feitas pela equipe do PSG com relação aos batedores do Flamengo. Mas o PSG, acho que jogou melhor que o Flamengo, teve mais próximo da vitória, absolutamente normal. Estamos falando de um time que fez 7 agora gols no Bayer Leverkusen, fez 5 gols no Tottenham e fez 5 na final da Champions, por exemplo. Então, um time letal, um time muito ofensivo, que faz muitos gols, que marca de uma forma intensa, como a gente viu especialmente no primeiro tempo. E esse time contra o Flamengo conseguiu, em 120 minutos, finalizar 4 vezes na direção do gol. Só 4 vezes. A pergunta que eu estou fazendo desde ontem, e faço para você, quantas defesas difíceis fez o goleiro Rossi? Você lembra? Só uma, num chute já na prorrogação, eu acho. Difícil? Difícil, defesa difícil. Foi uma que ele pega na esquerda, lembra? Um chute. Sim, mas... Essa foi a única difícil. Não, mas difícil, defesaça. Tipo Cássio contra o Chelsea. Rogério contra o Liverpool. Entendeu? Klemer contra o Barcelona, títulos brasileiros, né, nesse torneio. O goleiro não defendeu, não trabalhou. Ontem, a conclusão é a seguinte, ele fez mais bobagens do que defesas. Falhou nos 2 gols, errou reposição de bola, saiu mal do gol. O Rossi foi um desastre ontem. A defesa difícil foi do pênalti que ele pegou. Aquele que ele defende assim, foi a defesa mais bonita de pênalti, foi dele, não foi do Sofanov, né? Safonov, do russo do Krasnodar, né, que está no PSG. Então, isso mostra que o sistema defensivo do Flamengo foi muito bem. Muito bem. Num nível que times da Europa, times até relevantes, não conseguem ter. Um adversário com poder de fogo do PSG simplesmente finalizou pouco e o goleiro pouco trabalhou. E não fez grandes defesas, porque funcionou muito bem. E não é a zaga, não, gente. É o sistema defensivo. Todo mundo trabalha. Os 11 trabalham, né, para impedir que o adversário possa finalizar. Esse é um trabalho espetacular do Felipe Luiz. Um time que em 40 jogos dos 70 e tantos aí do ano, ou seja, mais da metade, o Flamengo não foi vazado. Não foi vazado. E tomou um gol no primeiro tempo num erro do goleiro. A bola ameaçava sair, mesmo que o Kvaratskhelia alcançasse, ele já ia pegar ali perto da linha de fundo, né? Ia ser difícil de empurrar para o gol. E ele poderia proteger o canto. Então foi muito mal. Se ele não interfere na jogada e o Léo Pereira sinalizou para ele, aquele gol dificilmente sairia.
dificilmente sairia. Então o goleiro ainda entregou praticamente um gol. Mas o PSG trabalhou muito no ataque, tentou finalizar, dominou uma parte do jogo. Acho que é justa a vitória, não estou contestando vitória nenhuma não. Nos pênaltis, mas acho que é justa. É um time melhor, obviamente é um time melhor. A média de idade do Paris Saint-Germain ontem, quando o jogo começou, era de 24,2. A do Flamengo, 30,5. Isso pesa também. Se você pegasse o Jorginho com a idade do Vitinha, era outro jogador, né? Muito mais jovem, muito mais saúde, muito mais condição de correr. E os jogadores do Flamengo se entregaram muito, Bruno Henrique, Plata, todos eles, os homens de frente. E aí entra uma questão que é muito delicada para um time sul-americano, que não consegue ter os jogadores de frente, que participam do jogo sem bola e que são decisivos, porque esses caras são os melhores do mundo. Os melhores ficam na Europa, onde você tem mais dinheiro. Então, apesar do poderio financeiro do Flamengo aqui na América do Sul ser imenso, ele é muito menor do que dessas equipes. O elenco do PSG é avaliado em 6, 7 vezes mais do que o do Flamengo. Então, é um elenco muito mais caro, de jogadores muito mais valorizados. E por quê? Você tem, por exemplo, atacantes que vão marcar, combater, recuperar a bola e são mais decisivos lá na frente. Então você vê o Bruno Henrique hoje, não é mais o Bruno Henrique de antes, com 34 anos, vai fazer aniversário dia 30, vai fazer 35, né? Tem 35 praticamente o Bruno Henrique, né? O Plata é mais jovem, é um jogador que taticamente funciona muito bem, fez uma grande atuação, muita entrega, mas não é decisivo. Não dá passe, não cabeceia, não chuta no gol, tem medo de chutar no gol, quando teve chance perdeu. Então, assim, falta o quê? Jogadores que possam trabalhar sem bola e que sejam letais. Esses são mais difíceis de serem encontrados, porque os melhores ficam na Europa, brasileiros ou não. E isso fica muito evidente nesse tipo de jogo. Ou seja, faltou ao Flamengo mais qualidade para aproveitar as chances criadas. O Arrascaeta já tinha saído, dado o momento, e o Arrascaeta nesse tipo de jogo ele não rende tanto, jogo muito físico, muito intenso. Ele claramente ele cai, não rende tanto. E o Pedro, eu não concordo com a sua crítica ao Pedro, porque o Pedro jogou sem condição. O Pedro fez um esforço para jogar. Ele jamais jogaria se o Flamengo tivesse um outro centroavante em condições de entrar em campo. E o centroavante que o senhor Boto contratou na temporada foi o Juninho, que não foi aprovado, que já está indo para o Pumas do México. Então, como você tem um centroavante que não tem a confiança do treinador, né, e não contratou outro centroavante na janela do meio do ano, que é a janela mais farta, né, e o Flamengo não contratou, você fica dependendo do Pedro. O Pedro participa da jogada do pênalti, inclusive. Começa passando por ele. E ele foi para o jogo sem condição. E o Flamengo, muitas vezes, quando pressionado, porque o time como o PSG te empurra para o teu campo, cara. Encurrala você, não tem jeito. Você vai... O Flamengo não queria jogar assim, mas tem que jogar, porque o time vai chegar e vai ficar com a bola e vai tomar conta do jogo e vai botar você para o seu campo. E, em outros momentos, o Flamengo conseguiu jogar. Então, quando o Flamengo estava mais acuado e tentava a bola longa, o Pedro, que já não é um jogador de velocidade, ele não tinha condições de dar um pique para correr atrás dela. Estava arriscado ele piorar lá a questão, a lesão dele, que ele não está totalmente recuperado. Então, o Pedro, acho que ele fez um esforço para jogar. E acho que isso é elogiável. Poderia fazer o corpo mole. Nem corpo mole. Não seria nem corpo mole. Olha, não tenho condição, estou com dor ainda, não sei o que, não joga. Não, ele fez força para jogar. Tentou ajudar o time. Eu acho que isso é louvável. Um jogador que voltou de uma lesão de ligamento cruzado com 7 meses. Quando normalmente é de 9 a 12 meses o período de retorno de atletas com esse tipo de contusão, que é muito grave. Então, acho que é elogiável o empenho dele para estar em campo, né, nesses 2 jogos que ele participou lá no Catar. Então, acho que o Flamengo saiu maior dessa final, derrotado, claro que a torcida fica frustrada, mas foi uma demonstração de força, com uma repercussão internacional muito boa, aqui na América do Sul, na Europa. Muita gente elogiando a maneira como o time se comportou e como o time tem um padrão de jogo definido, né? Não foram elogios politicamente corretos, foram elogios em cima de uma atuação muito boa. Tirando o primeiro tempo, que eu acho que foi abaixo, dali para frente, segundo tempo, prorrogação, o Flamengo competiu e poderia ter vencido. O jogo não foi um jogo que só um time teve chance de ganhar o jogo, não. Os 2 times tiveram chance. O Flamengo teve chance de fazer um segundo gol. Com um pouco de competência e sorte, teria feito 2-1 e talvez saísse vencedor até com a bola rolando e não teria que disputar os pênaltis. Então, acho que foi uma atuação elogiável. O torcedor do Flamengo não deve dar importância para gozação e tal, que faz parte, é natural que assim seja, num ambiente propício a isso, que não é um programa de debate. Aqui a coisa é séria, não é coisa de criança, de gente infantilizada, né? Mas a brincadeira, a zoeira é do jogo. Ele tem que absorver isso, mas tem que estar muito orgulhoso, muito ciente de que o recado dado ontem pelo Flamengo foi: se os dirigentes não cometerem erros, primeira coisa é renovar o contrato do técnico. E se souberem contratar melhor, o que não foi tão bom esse ano, porque as contratações foram contratações de nomes meio óbvios, uma delas muito questionável, porque são 9 milhões de euros no Emerson Royal, que até agora não mostrou condições
de jogar no Flamengo até. Ele precisa melhorar muito. Esse jogador é um jogador que o Felipe Luiz vai ter que trabalhar bem, continuando, evidentemente, no cargo. Não contratou um goleiro para disputar com o Rossi, que está ali muito senhor de si, né? E ontem jogou mal. Né? Tem que ter um outro goleiro de bom nível para disputar com ele. Eu acho que o Rossi é um bom goleiro, mas alguns comportamentos, alguns erros, acho que mostram que o Flamengo precisa de um cara que possa disputar com ele. Não é para ser sombra, não, é para ser mais que uma sombra. Tá? Não contratou zagueiro, que deu muita sorte de depois conseguir se virar com os 3 ali, porque os meninos não estavam prontos, claramente, os que jogaram, Cleiton e João Vitor. E não contratou o centroavante. O Flamengo ainda foi embora, né, mano? Oi? O Cleiton está saindo. O Flamengo ainda foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro sem centroavante, gente. Jogando com o Bruno Henrique, com o Plata, com outros jogadores improvisados. Isso foi um erro de planejamento. Para o ano que vem, se quiser o Flamengo ser mais forte, não pode cometer esse erro. Tem que contratar melhor. Tem que contratar de forma certeira. Né? Tem dinheiro para contratar, o presidente já falou, então tem que ser mais competente no mercado. As contratações foram contratações Danilo, Jorginho, já flertavam com o Flamengo desde o ano passado, Samuel Lino e padrão de contratação do Marcos Braz. Um jogador conhecido, brasileiro, que joga lá fora, custando 25 milhões de euros. Isso o Marcos Braz contrataria também. Royal jogou na seleção, no Tottenham, no Milan, muito conhecido, também. Marcos Braz pegaria um avião, também traria para cá por 9 milhões de euros, ou não? Ou seja, não teve diferencial nenhum nesse sentido. Talvez internamente o trabalho do José Boto possa até ter acertos, né, que a gente não consegue acompanhar, que são questões internas, de ajuste, troca de profissionais. Isso eu não me atrevo a falar porque eu não conheço com profundidade. Mas o mercado, a montagem da equipe e tudo mais, não teve nada de excepcional. A base do ano passado com alguns nomes que são nomes óbvios que qualquer outro poderia contratar. Scout não veio ninguém. Então, se o Flamengo tivesse ontem um centroavante em condição, ou seja, além do Pedro, tivesse um outro camisa 9, porque tem que ter 2, não pode ter um só. Com esse orçamento todo, gente, como é que o Flamengo tem um centroavante? O Palmeiras tem 2. O Vitor Roque foi contratado para ser titular e o Flaco ser reserva. Só que o Flaco se impôs e eles formaram uma dupla de ataque. Mas se um faltar, o Palmeiras tem outro. E pode colocar outro jogador. O Flamengo tem um centroavante. Não dá para jogar uma temporada contando com só um jogador, que é o Pedro. Tivesse ontem um centroavante saudável em campo, Pedro estava machucado, jogando no sacrifício, talvez a história fosse outra. Talvez fosse outro. Então, acho que o grande acerto foi o Carrascal, que foi caro, eu questionei o valor, mas de fato não jogou bem ontem. Mas ele que se impôs na temporada, foi útil, foi importante e ganhou a posição no campo. Ele foi para ser um reserva do Arrascaeta, versátil, podendo jogar outras posições, ele se impôs para ganhar a posição no time titular e ajudou bastante o Flamengo na temporada. Esse foi um acerto. Mas acho que o Flamengo tem que ser mais certeiro no mercado na próxima temporada, porque tem que pensar em dar passos adiante. O sinal dado para todos os rivais da América do Sul, especialmente do Brasil, foi: olha a força desse time. Se o Flamengo tiver progressos para o ano que vem, se a diretoria não cometer erros, e o Felipe Luiz continuando, que é peça fundamental, o Flamengo vai ficar ainda mais forte e mais difícil de ser derrotado. É um recado muito claro que foi dado, porque são 3 testes, Thiago, contra europeus. Europeus do primeiro escalão. O campeão da Copa do Mundo, o Chelsea, que o Flamengo derrotou na melhor atuação do ano, o segundo tempo foi muito bom. O Flamengo faz 3 gols e perde outras chances, domina o adversário, que baixou a porrada, bateu muito. O jogo foi à vera. Tem uns bobos infantilizados que, não jogou à vera. Tá bom, vai lá assistir o jogo, mané. Tá bom. Não dá nem para dar atenção para essa gente idiota. O jogo do Bayern, que aí teve muitos erros, muita intranquilidade, mas foi um jogo para aprender muitas lições. Ainda assim, o time conseguiu reagir. A jogada do gol do Gerson muito bem trabalhada. O Flamengo vai buscar um segundo gol. Ou seja, tentou competir. O Bayern é muito forte. Aí foi muito claro que não dava. E houve erros que não poderiam ser cometidos, mas foi um jogo para muitas lições. E esse jogo de ontem, que foi um jogo realmente para ficar gravado. Nesses 3 confrontos, o Flamengo venceu um, empatou outro, perdeu outro. O Flamengo fez 6 gols, sofreu 6 gols. Gente, 3 jogos contra times da primeira prateleira do futebol europeu. Times de orçamentos zilionários. E o Flamengo consegue ter equilíbrio nos resultados, vitória, empate, derrota. Um jogo com 120 minutos com o campeão europeu, perde nos pênaltis, sofre 6 gols e faz 6 gols. Então, é um pacote muito marcante. Agora, você pode olhar para isso com seriedade, se você for minimamente maduro para isso, você pode olhar para isso com não sei o que e tal, com as bobagens. Aí vai para o grupo do WhatsApp, você não tem nível para conversar comigo sobre futebol. O Flamengo foi gigante ontem dentro do campo. Perdeu. Eu entendo o Mauro, né, que ele diz que é a zoeira. Eu sou a favor da zoeira, até porque eu sou mais infantil, né, que o Mauro. Eu sou meio crianção aqui do programa mesmo. Eu acho que tem que zoar. Mas também tem que aturar, né, Marcos André? Porque, como eu falei, uma criancinha de 6 anos
flamenguista, já tem 3 Libertadores, 3 brasileiros e 2 Copas do Brasil, Vamp. Quatro Libertadores. Só falar uma coisinha. Eu não sou contra a zoeira. Não, a criança de 6 anos tem 3. Eu não sou contra a zoeira, Thiago. Eu só acho que a zoeira tem o seu ambiente. Eu acho que, assim, na minha visão, tá? Num programa que a gente pretende debater futebol e tentar fazer com que as pessoas percebam coisas que elas não percebem, formar opinião, ter informação, na minha opinião, não é o espaço para zoeira. Zoeira é coisa de torcedor. Tem um monte de programa aí de gente que fica só fazendo esse tipo de coisa, porque não tem conteúdo. Eu acho que nós temos conteúdo. Então a gente tem que trabalhar com uma coisa mais séria. A brincadeira entre nós aqui, a parte divertida do programa, sempre tem que existir. Mas, assim, acho que nesse contexto, o que nós vimos ontem foi um time brasileiro fazer uma atuação muito boa contra uma equipe muito mais poderosa. Concordo com você, o clube PSG, fundado em 1970, ele não tem nem de longe o peso histórico de vários grandes clubes aqui do Brasil e da América do Sul. Claro que não tem. Mas hoje ele é um clube rico, tem jogadores muito bons, a equipe é muito forte, né? Que bate de frente com os principais clubes do mundo. E o Flamengo fez um jogo ontem muito bom, competindo com esse time. Isso é significativo. Essa é a forma madura de você olhar para esse tipo de coisa. Eu vi um vídeo ontem do Rafael Sobis, que trabalha no Sport TV hoje, né? E ele fala de uma forma muito curiosa, é meio que um sincerão ali dele. E ele fala o seguinte, que do sentimento de alívio e de inveja de quem não é Flamengo por ver o nível que o Flamengo chegou. E essa zoeira tem muito disso. Ufa, eles não ganharam. Aí lá no íntimo, puta, que inveja, hein, cara? Caramba, cara, olha, os caras quase ganham do PSG. Mas o cara não fala isso, ele vai sentir isso lá dentro. E aí no final ele fala ainda, ele brinca, pena que eu não sou Flamengo, fala alguma coisa assim. Porque a pergunta que ele faz é muito pertinente. Ele pergunta, o que é que o seu time está fazendo para chegar no nível do Flamengo? O que está sendo feito? Essa é a questão. E a maioria não está fazendo nada para isso. Então, e outra, Mauro? Então, assim, eu entendo... E outra, Mauro, ele fala, você está com inveja do Flamengo, né? Ele fala a palavra inveja. Ele fala isso, claramente. Eu achei que foi uma reflexão bem interessante até. Porque é bem isso. A zoeira cabe, gente. Não sou contra, não. O cara que é sacaneado pelo rubro-negro toda hora vai tirar essa, óbvio, mas eu só acho que tudo tem o seu espaço. E eu acho que aqui a gente tenta discutir futebol de uma forma madura. Eu não vim pra cá pra ficar me comportando como um garoto de 12 anos de idade. Eu tenho 62, não tenho 12. Entendeu? A minha fase de zoeira, brincadeira, é lá atrás. Aqui eu tenho que tentar mostrar para as pessoas coisas interessantes do futebol, chamar atenção para pontos que aconteçam, entendeu? De relevantes, positivos, negativos. E o que eu acho que a gente perde muitas vezes é não perceber, porque até teve programa de debate por aí também, que teve gente que não percebeu, por clubismo, por barrismo. E não querem admitir, ou não querem enxergar. Então a gente questiona sempre a qualidade do futebol praticado no Brasil, né? Aí você consegue com um técnico que tem um perfil europeu, mas bem ou mal ele nasceu aqui, e um time brasileiro, com alguns estrangeiros, mas é um time brasileiro, consegue chegar e jogar um futebol nesse nível. A gente, ao invés de perceber isso, usar como referência, questionar os que não conseguem, não tentam chegar nesse nível, mesmo tendo condições. A gente prefere ficar falando de bobagem, como troféu de igual para igual. Isso é uma coisa infantil e burra. Nós não podemos entrar nisso. Isso aí é coisa para torcedor que fica naquela brincadeira ali. Aqui o papo é reto, é sério. Porque o futebol é trabalho pra gente, não é zoeira. Esse é o meu ponto de vista. Agora, a zoeira no território adequado, à vontade. O torcedor de outro time tem mais que tirar sarro do rubro-negro mesmo. Mas o rubro-negro não pode ser tolo. Ele tem que entender o seguinte, eu vou aguentar a zoeira porque perdi. Mas, cara, o meu time é muito forte. Se os caras não fizerem besteira, ano que vem vai ser muito melhor pro Flamengo. E Marcos André, vou querer saber também do Bruninho. Cara, que jogo do Flamengo ontem. Como o Mauro disse, o PSG foi melhor? Foi muito melhor. Tá? Para quem estava vendo do estádio, né, do campo, eu acho que fica ainda mais claro. É bizarro. Chega uma hora que você, como torcedor, você se desespera. Você fala, cara, essas desgraças não vão diminuir o ritmo. Em momento nenhum, esses caras vão parar de marcar tão forte na frente, de correr, de arrancar. É impressionante. O Vitinha, que eu achava que era um cara mais cerebral, né, vendo pela televisão, aquele cara... Ele tá em todo canto do campo, gente. Eu falo, não é possível que esse cara já tá ali pegando a bola. Não é possível que ele já tá ali de novo. Cara, é de verdade, pra quem torce contra com um time que tem menos ritmo e menos força física, quem tá ali no estádio é desesperador. Os caras ficam sufocando, já recuperam a bola de novo. O time do Flamengo até tentava tocar a bola atrás, mas a pressão era muito forte, sempre tinha que acabar
com um lançamento, uma tentativa de 1-2 que às vezes não dava certo. É muito bizarra a diferença. Mas só de você, Vamp, ver o Flamengo terminar 120 minutos, porque 120 minutos é ainda pior contra um time muito mais forte fisicamente. Você tem que aguentar pancada, pressão de um time mais forte fisicamente por 120 minutos. A primeira parte do jogo eu assisti pela rádio que estava transmitindo, né? Não estava. O segundo tempo, a prorrogação, eu vi pela televisão. E escutando na rádio, com 5 minutos de jogo, engraçado que o comentarista, o narrador, ele falava: pô, chuta que o Salsicha lá. O Salsicha era o goleiro do Paris Saint-Germain, né? Não era mais o Donnarumma, que foi campeão e foi embora pro Manchester City. Esse russo era o terceiro goleiro, né? Por sinal, o Paris Saint-Germain compra o goleiro do Lille, né? Quase 40 milhões de euros para ser o goleiro titular no lugar do Donnarumma, que foi embora. E fiquei escutando o jogo. Aí teve o lance do Rossi, não estou com as imagens, só estou com o áudio, escutando a rádio. O Rossi falha e faz o gol, mas a bola saiu. Vou ali vendo, escutando o jogo pelo primeiro tempo, chego lá depois, vou ver o segundo tempo na TV. Você vê que a qualidade dos caras, até a bola que quando o Rossi erra, quando tem um erro, parece que acontece tudo certo para dar certo. Cai no pé do espanhol que faz o gol, que ali não é qualquer um que faz aquele gol não, viu? Mesmo com erro, ele faz o gol, é anulado. E vendo o Flamengo jogando de igual para igual. Quando você fala do Vitinha, que ele foi eleito, né, pela FIFA o melhor jogador da competição, jogando um jogo só, e o goleiro foi o melhor jogador da partida. Engraçado isso aí. Né? Pode, né? Saiu isso, né? Você jogou um jogo? Jogou um jogo só, foi o melhor da competição, só um jogo. Não. O goleiro melhor do jogo. Melhor do jogo, não, mas sim, mas se você jogou um jogo, se o goleiro foi melhor do jogo, ele é melhor da competição? Da competição, né? Como é que isso pode também eu não entendi. Aí você pega um dia antes, né? Um dia antes sai a relação da FIFA do prêmio, né? Você tem 6 personagens do Paris Saint-Germain. A seleção da FIFA sai com Donnarumma, que hoje não pertence mais, está no Manchester City, Hakimi, aí você tem o Van Dijk, que é holandês, o Pátio, que também é do Paris Saint-Germain. Lateral esquerdo, Nuno Mendes. O meio campo com Vitinha, Berger e Pedri. O ataque, Dembélé, Yamal e Palmer. 6 jogadores do Paris Saint-Germain. E quem vota é os capitães das suas seleções, os treinadores de seleção e alguns jornalistas selecionados e mais um público que tem que estar inscrito, né, Bruno, no site da FIFA, né? Tem votação pela internet. E aí tem 6 personagens do Paris Saint-Germain, né? Aí ontem o Flamengo jogando, quando você fala do Vitinha, estava falando pro modo pro Bruno aqui, é a posição que eu mais gosto do pessoal de meio campo. Um dia antes eu falei, a diferença do jogo, olhando papel, botando papel para um jogo. Não é para uma série de jogos, é um jogo. Você tem o Jorginho, que era um Vitinha há 5 anos atrás. 6, por isso que ele chegou a ser terceiro melhor jogador do mundo. Controlador mesmo de meio campo, não erra passe, vai. Onde você viu o Vitinha, ele segurava a bola, ia, voltava. E ao lado dele ainda tem o João Neves, que os dois jogam na mesma seleção, 2 caras jovens. O Modo botou a média de idade do Paris Saint-Germain aqui e a do Flamengo. Né? O Pulgar, dentro das suas condições, ele é um jogador de seleção, já passou na Europa, mas a qualidade com bola que o Vitinha e o João Neves têm, não que o Pulgar não tenha, mas são os jogadores com mais mobilidade. O Jorginho está mais velho. E isso conta muito. Pô, você vai pegar um cara de 21 anos com outro de 30 e pouco, pô, são 9 janeiros, 10 janeiros a mais, isso é uma carreira. Né? Um jogo de igual para igual, eu estava falando assim, quando eu falei que o ataque, para mim, que ia fazer a diferença entre Paris Saint-Germain e Flamengo, é que lá o Jejodiano, que tem um nome difícil, eu não vou aprender esse nome nunca. Os caras estavam. Ontem os caras na transmissão estavam chamando de Quevara. Só o início. Porque o nome dele é muito difícil. Então vamos lá. Vou falar o Quevara. Ele não vai fazer 20 gols por ano, 15 gols por ano, mas ele vai fazer, vai incomodar e vai dar assistência. O Prata, ele vai correr tudo, mas o Prata não vai dar 15 assistências na temporada e fazer 15 gols.
O Lino, ele pode fazer isso, dar 15 assistências, fazer 6, 7 gols por ano. Então foi um jogo muito duro, você falou do Pedro, Pedro fez o sacrifício de entrar. É um Paris Saint-Germain, concordo com você, joguei lá, passei lá. Ele é fundado em 70, pô. Se você pegar a história do Paris Saint-Germain, quando eu estive no Paris Saint-Germain, era um time pequeno. Quando eu falo pequeno, o que o tornava grande? Que ele era da capital, de Paris. Que tem um time em Paris que está na primeira divisão, que é mais velho que ele. Os investimentos, tudo lá na França era tudo voltado para o Olympique de Marseille, campeão europeu. Né? Quando eu estava lá, jogando no Paris Saint-Germain, Jorge Weah jogava no Olympique de Marseille. O time grande lá era o Nantes. O Nantes, que vinha ganhando tudo, depois o Lyon tem aquela sequência de títulos. E aí, quando o pessoal do mundo árabe vem, injeta dinheiro no Paris Saint-Germain, ele consegue botar Messi, Mbappé e Neymar junto nessa equipe. E um ano antes tinha sido vice-campeão diante do Bayern de Munique, que é um gigante europeu. Hoje a gente vai ver que o Paris Saint-Germain se juntou ao Bayern de Munique e o Barcelona do Guardiola ganhou 6 títulos seguidos. Conseguiram aí 6 títulos aí em um ano, né, ganhando tudo. E o Flamengo jogou tete a tete. Se você pegar o Flamengo e botar ele no Campeonato Francês, com a torcida que tem aqui no país, vai ser Flamengo Olympique de Marseille que vai ter mais torcida. Paris Saint-Germain por jogar em Paris. Você pega o Paris Saint-Germain, depois nesse negócio de chegar dinheiro pra caramba, ele ultrapassa o Olympique e o Lyon em títulos, né, nacionais, que ele começa a conquistar título atrás de título, com jogadores caros. Você vê que saiu o Messi, saiu o Mbappé e saiu o Neymar, eles conseguiram ser campeão europeu. Parecia que o time era um time fraco. Mentira. Né, o Dembélé, ontem, com todos os méritos, foi eleito o melhor jogador do mundo pela temporada. Você vai me dizer que o Dembélé é o melhor jogador do mundo? Não. Mas ele, na temporada que ele fez, ele foi destaque mesmo, um jogador decisivo. Né? Não vai se comparar à história de outros clubes, principalmente os clubes europeus, os clubes ingleses. Você pega aí o Nottingham Forest, que voltou aí a Série A da Premier League, tem mais título europeu do que o Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain, com os seus investimentos e um treinador que é bastante competente, né, que é o Luiz Henrique, conquista tudo. Só que o Flamengo, você falou aí da renovação do Felipe Luiz, lógico, ninguém é maluco de não querer a renovação do Felipe Luiz, porque ele também manda contratar jogadores. Só que o Flamengo tem uma estrutura montada que permite, eu já falei isso, permite treinadores chegar e pegar essa estrutura e ganhar título. O Flamengo foi o Dorival ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Não estou falando dos méritos da competência dos treinadores. O Renato Gaúcho quase é campeão da Libertadores. Um erro do Andrés Pereira, né? Poderia acontecer outra coisa, o Renato poderia ter sido campeão. Rogério Ceni foi campeão com o próprio Flamengo. O Felipe Luiz ganhou tudo. Então a renovação assina logo, até brincava aqui antes, que aquela entrevista do Ancelotti, é melhor renovar agora do que depois. Digo, renova com o Felipe Luiz antes do Brasileiro e da Libertadores, que pode ser mais caro depois. E vai ser mais caro. Mas o jogo em si foi um bom jogo. O Flamengo teve um bate-rebate na área ali, que poderia ter feito segundo. Contra-ataque lá, que o Prata pegou a bola, foi, já chegou cansado, o Pedro chapou, essa bola foi para córner. Teve momentos interessantes. Não foi uma supremacia que a gente viu aquele Barcelona contra o Santos, né? Sim. E aí o Santos não caminhou em outras oportunidades. Afinal mesmo, europeia. O Inter era totalmente favorito contra o Paris Saint-Germain, tomou um baile. Esse Paris Saint-Germain era favorito contra o Chelsea. Foi goleado, o Flamengo jogou, fez um jogo duro. E aí sim, agora tem que ver reforço. Como eu falo reforço? Já que o Azerbaijão não vai ficar... Não preciso nada. Aí... Que mala, né? Porra, aparece do nada. É uma mala. E pra que eu fui assinar com a Serasa também, pra chegar os boletos toda hora? Então foi um jogo bom, foi um jogo duro. Parecia mais aquilo que você falou. É um clube novo, mas que agora tem dinheiro pra caramba. Tava todo mundo, em relação à torcida, eu joguei no mundo árabe. Os egípcios, tem muitos egípcios, Bangladesh, Sri Lanka,
marroquinos, turcos, chineses, coreanos, eles vão torcer para time europeu, porque o nosso campeonato brasileiro não é visto na Europa. Pô, a maioria, o campeonato francês está entre as 5 ligas mais fortes do mundo. Eu acho ela a 5ª. Né? Premier League, La Liga, aí você tem ali o campeonato italiano, alemão e o campeonato francês. E foram colonizados, a África, metade da África foi colonizada por franceses e ingleses. Então eles vão lá para ver mais, né, o time europeu, porque pô, o campeonato francês, quer queira ou não é só o campeonato francês, você tem a Liga dos Campeões, que passa no mundo todo, um campeonato importante, e tal o atual campeão europeu jogando a competição. Mas tem clubes na África, aqui no Brasil, que você falou, a gente vai botar 10 ou 15 que tem mais torcida do que o Paris Saint-Germain, primeiro pelo tamanho do país. Né? A França é do tamanho do menor estado nosso, que é Sergipe. Mas é uma potência a nível de mundo, primeiro mundo. Você vai ter ali clubes na África, a gente já viu aí o próprio Al-Ahly, você tem os Zamalek, você tem o time da Tunísia, tem vários times africanos que tem mais torcida. Né? O Safax da Tunísia, vários clubes. Qual foi o outro time que estava no Mundial que o Flamengo pegou? Esperança. O Esperança. Tem mais torcida do que o Paris Saint-Germain.